Segundo a lei do retorno, todo judeu descendente até a terceira geração tem o direito de ir para Israel e se tornar um cidadão israelense, mas também tem deveres como o de fazer exército. Acompanhe agora uma entrevista com brasileiros e seus familiares sobre a experiência de servir o exército de Israel. Hoje vamos entrevistar Fábio Raboba, um brasileiro que serviu 3 anos ao exército de Israel, e sua mãe Lúcia, que acompanhou toda essa trajetória. Quando você resolveu ir para Israel? Na verdade, desde que eu era pequeno existia algumas coisas, alguns pensamentos, existiram algumas hipóteses, tem a família, existia um pouco da comunidade e a gente teve experiências de vida e eu acabei desenvolvendo um pouquinho disso. Eu recebi a oportunidade de descobrir que existia a possibilidade de se fazer aliar. Como foi o seu alistamento? A gente chega lá, a gente tem uma recepção um pouco diferente, a gente tem uma ajuda, tem algumas coisas que a gente faz que são muito legais e acaba se envolvendo bastante. E as pessoas se envolvem com o exército, olham para pessoas no ônibus, os soldados, na sociedade em geral. Como foi para você, Lúcia, ver o seu filho indo para Israel? Eu não queria que ele fosse, eu achava que ele, perto da família, estaria mais amparado, teria outras possibilidades. Mas, essencialmente, assim, ele iria para um lugar onde ele estaria mais exposto a diversas situações. E, naquele momento, eu fiquei muito insegura. E quando você descobriu que ele ia fazer exército? De repente, ele ligar para mim, né, numa situação também extrema, e dizer, olha, estou indo para o exército. Num primeiro momento, fiquei assim extremamente estressada, com muito medo. E toda mãe sente quando o filho vai dizer que vai para uma guerra, porque era literalmente uma guerra na minha cabeça. E depois, com o tempo, eu fui entendendo que foi a escolha dele. Fábio, você passou por alguma situação difícil? Passamos assim por situações difíceis, situações extremas. Teve uma vez que é uma história bem legal, que até chega a ser engraçada, que eu estava fazendo uma patrulha com um jipe blindado e tudo mais, e um terrorista, ele tacou um coquetel molotov em cima do carro, e nesse momento o meu comandante estava na frente, falou corre, corre, pega, pega, e ela me ligou, e eu estava com o celular aqui no colete. E na hora eu atendi e falei, mãe, espera só um minutinho que eu vou correr atrás do cara, eu já te ligo. Tem uma outra situação também que a gente ria muito, que ele uma vez me ligou e disse assim, mãe, eu estou aqui, saí do mercado e uma velha me pediu para estar tomando conta de um carrinho de mercado. Falei, como assim? Você está olhando o carrinho? Pois é, ela sumiu. Então sai correndo que é uma bomba. Quer dizer, daqui a cabeça funciona de uma maneira que a gente não consegue realmente saber a proporção da coisa. O que você diria para os jovens que querem fazer parte do exército de Israel? Façam, sejam, muito difícil, não é fácil, mas exige bastante e te dá muito orgulho, muita glória. Se defende um país que é o país que pertence à comunidade judia no mundo inteiro. Outra, te traz muito mais como ser humano e muito mais para a comunidade por pertencer a isso. Eu já encontrei com muito pessoal que fez aliar e nesse período que eu estou aqui no Brasil eu dei incentivo e falei como é que era e mostrei fotos exatamente pela possibilidade da pessoa ter esse incentivo para ir sim e entrar no exército sim. Pelo Skype, diretamente de Israel, vou conversar com o também brasileiro Marcel Bertichevski, que aos 27 anos fez o exército na área educacional. Olá, Marcel. Boa noite. Como foi o seu primeiro contato com Israel? O primeiro contato com Israel foi através de um movimento juvenil, onde eu vim passar um ano, projeto de liderança comunitária, um programa de preparação de madrefim. Após esse primeiro ano, eu voltei para o Brasil, trabalhei com a comunidade e decidi vir fazer faculdade e viver em Israel. Como que foi o seu alistamento? O alistamento, assim, na época que eu cheguei no Brasil, só era permitido ter uma cidadania. Então, eu não podia pedir cidadania israelense. Então, eu primeiro fiz a faculdade e quando eu passei 5 anos em Israel, eu já recebi o status de cidadão, mesmo sem pedir. Quando eu já tinha terminado a faculdade, já estava trabalhando, recebi o chamado para o exército, já com 27 anos. Em que área você atuou no exército? Eu fui fazer, como eu já era formado, eu fui fazer um trabalho dentro da minha profissão. Eu formado em educação, eu fui oficial de educação dentro do exército, trabalhei num departamento que chama em hebraico de Asbará. Você passou por alguma situação difícil? Olha, na época que eu me alistei foi logo depois que tinha acabado a Guerra do Golfo, a primeira.
Então, foi uma coisa curiosa, que no exército eles treinavam as pessoas a se precaver contra a guerra, contra armas químicas. E era um pouco de tensão na faixa de Gaza já, que estava iniciando, e eu tive a experiência de passar lá 2 vezes para fazer treinamentos com soldados, e tivemos que se proteger de todos os lados, né? Porque a gente andava com carros blindados, porque os meninos tacavam pedras, é uma maneira de atiçar um pouco os soldados, que eles esperavam que os soldados reagissem, e com isso poderem filmar e mostrar a imagem de que Israel ataca. Então eles provocavam atacando pedras, e a gente andava com carros blindados. Essa foi, acho que, a coisa mais assim problemática que passei nesse período do exército. Você faria novamente o exército? Com certeza. Se eu tivesse começado com 18 anos sendo um cidadão, talvez até teria outro histórico, né? Porque eu, na minha idade, que eu me alistei já formado dentro da universidade, então para o exército é interessante utilizar o meu potencial de conhecimento. Como sua família reagiu e como que era a comunicação de vocês? Era difícil e era um pouco triste, né? Porque eu era um estudante aqui, ou um cidadão solteiro. Meus pais moravam no Brasil na época. Então, na tua formação, quando você termina o curso, logo nos primeiros meses, então você não tem ninguém para vir lá te cumprimentar. Eu era um status de soldado solitário, sozinho, porque os israelenses têm famílias, mas os imigrantes não têm família. Você teve medo alguma vez? Lógico, né? Todo o início, a gente, ainda mais para quem vem de fora, no meu caso, do Brasil, eu não tinha acesso a mexer em armas. Então, o medo de você ter que tomar conta de uma arma. Uma arma, por mais que você controla, mas ela também pode dar travas, ela também pode... que existe acidentes de balas que escapam e pessoas que se ferem, até morrem. O que você diria para os jovens que querem ir para Israel e vão se alistar? Eu digo que, primeiro de tudo, é uma experiência de vida. Assume-se muitas responsabilidades, aprende-se muito sobre os seus próprios limites. Você aprende muitas coisas dentro do exército que vão te servir para a vida toda. Obrigada, Marcel, pela sua entrevista. Obrigado. Se Deus quiserem fazer uma próxima daqui a 1, 2 anos, aí meu filho já vai estar no exército e vocês podem entrevistar ele também.